E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer pelos primeiros 100 inscritos do canal, foi bem legal quando isso aconteceu. Pode parecer pouco, mas vale de alguma coisa pra mim. E também queria desculpar o fato de que demora um pouco para sair os vídeos com eu falando e na verdade eu só fico postando as outras coisas. É porque recentemente eu comprei alguns microfones de lapela e eu tô esperando eles chegarem. Então tá um pouco difícil também pra fazer uns vídeos. Eu tô esperando eles chegarem, também tem outros assuntos que eu não poderia deixar atrasar. Então é isso, desculpem pela demora pra fazer vídeo assim. Mas quando chegar, eu vou poder fazer vídeo quase todo dia, eu acho. Mas vamos nessa. O vídeo de hoje será sobre duas falácias. No caso, a falácia da síndrome de Smurfette e do teste de Bechdel. No caso, primeiramente vamos falar sobre o teste de Bechdel. O que o teste de Bechdel é? O teste de Bechdel, segundo o que ele diz, é um teste que diria se numa mídia as mulheres estão sendo bem representadas. Só por aí você já vê que o negócio já não anda certo, né? Porque se na visão do povo quase tudo do passado pra cá dá merda. Mas quais são os requisitos deste teste? Oficialmente são dois, os pessoas colocam um terceiro, mas eu só vou falar dos dois aqui. Que seria que, 1. A mídia teria que ter no mínimo 2 mulheres. E segundo, elas deveriam conversar nessa mídia qualquer coisa que não seja sobre homem. Aí você já vê que esse teste não reflete em nada a realidade, né? Porque apesar de que realmente homens e mulheres têm em si falar sobre coisas numa diferença mínima, fizeram vários testes sobre isso, e o tanto que as meninas falam, que os meninos falam, homens falam, mulheres falam, é quase a mesma coisa. Apesar disso, as mulheres em si, assim como os próprios homens, não conseguem, em qualquer lugar que elas vá, não falar de um homem, assim como os homens não, às vezes, não conseguem falar sobre mulheres, não falar sobre mulheres. Principalmente quando é mais jovem. Quando é mais jovem, principalmente com o Femimimi e os cacete A4, mas tipo, mesmo sem, falar do sexo oposto é a coisa mais normal do mundo. Tipo, mas é no sentido de que, olha aí, não. O teste deixa bem claro, elas não podem falar sobre homem, ou sobre uma situação com homem, ou qualquer outra coisa com homem. Mano, esse teste morre na primeira esquina que você dobra. Pode ver, garota de faculdade, mulher trabalhando e tudo mais. Ela é Samantha Brick. Samantha Brick tava ali, né? Quando Samantha Brick criou lá a empresa só de mulher, o que aconteceu? As mulheres, as seres de luz, ficavam só brigando entre si, competindo entre si. Elas não se ajudavam em nada e ficavam falando de homem e ainda por cima ficava cantando os homens que vinham para a empresa. No caso eram acionistas, outras coisas, e outros empresários que vinham tentar fazer parceria ou ver o local mesmo. Se você vê o vídeo do Traje Cômico, vou deixar aqui o link na descrição, você vai ver como o negócio desandou, que foi uma beleza. Porque assim como você tentar retratar numa mídia homens que tem que ter 2 homens e que não fale sobre mulheres, isso não é, digamos assim, verídico, não é verossímil. Porque, socialmente falando, é impossível um sexo não falar do outro em uma conversa. Mas isso aí é falha, isso é patriarcal. Não, isso é a coisa mais natural do mundo. Homens conversam coisas de homens que acabam chegando no assunto mulher. E assim como as seres de luz, principalmente hoje, do jeito que estão, não conseguem fazer uma conversa. Não vou dizer uma conversa, não conseguem no seu dia não conversar sobre homem.
Deu falar do cara que ela conheceu, falar do amigo do trabalho, deu falar do outro que ela queria pegar, ou que outra coisa, assim como os homens. Ou seja, esse teste de Bechdel é totalmente inverossímil. Eu dizer que não tá representando elas bem, na verdade não, você tá querendo representar um ideal que não existe. É um ideal que não existe, não existe. E é engraçado, tipo, esse teste diz que... Não diz que, tipo, as mulheres não podem ser sexualizadas, não diz nada. Nada. Zero. Zero. Ou seja, você já vê que o negócio já desandou aí. Ou seja, essa história de Bechdel, essas coisas, dizendo, é um teste que diz que pode dizer, assim, numa mídia, elas estão sendo bem representadas, esse teste não serve pra nada. Esse teste não serve pra nada, é pura charlatanice. É conto da carochinha. Não funciona. No fim, é só balela. Se você quiser, tenta fazer um teste de Bechdel ao contrário. Tipo, faz nos homens. Nos homens. Você vai ver que ele não funciona. Que ele é totalmente... chega a ser até maluco. Chega a ser insano a pessoa que acredita que esse teste é útil. Porque você pode ver, se tem alguma mulher vendo isso aqui, pode botar aí nos comentários as rodas de conversas de vocês. Vocês acabam falando de homem. Assim como nós, homens, nas nossas rodas de conversa, uma hora ou outra a gente acaba esbarrando em um assunto mulher. E vamos... E partindo também para a síndrome de Smurfette. A síndrome de Smurfette seria... na verdade, eles chamam de princípio de Smurfette. Que seria no sentido de que nas mídias as mulheres são representadas como só uma variante ou como uma muleta de roteiro, sendo que os principais são os homens. Isso surgiu, obviamente, no desenho dos Smurfs, em que todos os Smurfs eram homens e só existia uma garota que o criador teve que fazer depois. A própria criadora do princípio de Smurfette diz que, tipo, eu chamo isso de princípio de Smurfette. Um grupo só de homens, composto só de homens com uma única mulher. Que com certeza está dizendo, garotos são padrão, garotas são variedade. Garotos fazem a história andar, garotas só estão lá para se relacionarem com os garotos. Mas aí eu fico pensando... Ué, vocês pediram por isso. Tais mídias não foram feitas com esse ideal. As mídias foram feitas pra divertir as crianças. No caso dos desenhos, tá, gente? Mas, tipo, filmes, essas coisas, tipo, você vai questionar o roteiro? Se você não gosta daquilo, crie você a sua própria história. E naquela época já existia não só grupo, histórias, coisas com grupos de meninas, mas também em que o cara era muleta de roteiro. Mas ninguém reclama disso, afinal, não é, por assim dizer, não me afeta. É isso na cabeça delas, não afeta elas. E detalhe, ele não parte de um princípio que tipo, tem que ter uma quantidade razoável entre homem e mulher num local. Não. No coisa tem que ter ou é metade homem, metade mulher, ou é a maioria mulher. Não tem o retorno disso. Tipo, olha as obras, as meninas são sempre as subprotagonistas e isso, cozido. Minha filha, tem um monte de obra que todos têm o seu papel mais importante. Na própria obra dos Smurfs, no desenho em que ela se baseou para fazer esse princípio, todos os Smurfs tinham a sua importância. E Smurfette ela foi criada por causa da pressão das pessoas, porque elas, eu quero representação, eu quero representação. O pessoal problematizando merda. Mas quando é o contrário, ninguém reclama. E ainda querem colocar junto o princípio de Smurfette junto do teste de Bechdel, ou seja, deu-se a merda. Tanto é que eu vou fazer um questionamentozinho baseado no vídeo que eu coloquei sobre a taxa de contribuição dos sexos na evolução humana. O que a deusa Atlântida da Migtal TV colocou lá e eu baixei e postei aqui. Tá lá o nome dele, vocês podem pesquisar lá, ele tem muito vídeo bom traduzido, vão lá dar uma olhada. Mas o próprio cara do vídeo, ele vai falando, ele diz uma coisa interessante. Pensa numa figura de força, pensa numa figura de heroísmo, pensa numa figura que vai resolver um problema.
Quantos aqui pensaram a primeira coisa foi uma mulher? Quase ninguém. E não é por uma questão de ai, patriarcado, ai, machismo estrutural, ai, isso, assado ou cozido. Não! É porque é a pura realidade. Os homens todo dia são obrigados a resolver problemas. A pegar a mão na massa, a gente tem que fazer os trabalhos mais perigosos, a gente tem que resolver os maiores problemas, e a gente é tratado como lixo. Olha que legal. Ou seja, isso é um pensamento natural. Os maiores inventores são homens, e nós sentido, as meninas não poderiam estudar, eles também não. A maioria dos grandes inventores são ou eram de famílias ricas, ou tiveram a mais pura sorte de conseguir estudar alguma coisa. Apesar de que sim, teve mulheres importantes, tipo a invenção do computador. Um dos primeiros computadores foi um homem e uma mulher que inventaram. O cara inventou o software, o cara inventou o hardware, a mulher inventou o software. Isso foi uma contribuição bacana. Teve outras também. Mas a grande questão é, você não consegue pensar, porque você vê que na história os homens é que tiveram que tomar a frente e resolver os problemas. Ou seja, colocar a garota ali como variante, variedade, entre aspas, não sinônimo de que ela simplesmente está lá só como muleta de roteiro. Porque todos, sem exceção, têm uma hora sua chance de brilhar. Até mesmo na própria história dos Smurfs, todos ali tem pelo menos um episódio em que eles são protagonistas. Até a Smurfette tem um monte de episódio que ela é protagonista, até no último filme dos Smurfs aí. E a grande questão é que eles, numa questão eles não querem representatividade. Ou eles querem metade, ou eles querem mais da metade. Não é uma questão de igualdade, não. Ou seja, tais coisas são só duas falácias. Uma não se sustenta na realidade e a outra busca algo que não existe. E que principalmente não suporta se não tiver ou metade ou quase total controle. Aqui é o Camina Samurai Pill. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!